Olá, muito bom dia, você que está na sintonia de nossa web rádio Pense Nisso. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Café Teológico desta manhã, hoje sábado, dia 2 de maio de 2026. Temos a alegria de estarmos juntos mais uma vez para pegar a Bíblia e estudar com você mais um salmo neste final de semana, onde temos hoje o salmo de número 85. Vai pegando a sua Bíblia aí, que é muito importante para que você também cresça junto conosco no conhecimento da palavra de Deus, ok? Estamos hoje, então, tendo a alegria de estarmos juntos para este estudo nesta manhã. Salmo 85 tem 13 versículos. É importante pegar, sentar, tirar esse tempo para você se aprofundar também no conhecimento bíblico desta manhã. Mais uma vez, saúdo aqueles que estão conosco em nossa web rádio, ouvindo a nossa programação no site pensenisso.webradiosite.com, que é 24 horas no ar, e agora estamos aqui com o nosso Café Teológico. Também quem está na reprise, nos assistindo esta live no Facebook ou depois também no YouTube, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha em cada manhã de sábado aí mais uma vez. Hoje manhã fria, um pouco fria aqui em Canguçu, tem previsão de chuva, está marcando chuva ainda para esta manhã, ontem já veio chuva e assim nós vamos seguindo neste final de semana, onde é o primeiro final de semana do mês de maio de 2026. Saúde aqueles que estão conosco e convido também você a compartilhar esta live com seus amigos, sua igreja, seu departamento. Eu vou fazer isso agora na minha rede social e você compartilha com os seus, tá bem? Nós vamos compartilhando, lembrando mais uma vez, o compartilhamento faz parte da missão da igreja, porque Cristo diz, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Ao compartilhar, você vai estar também semeando esta palavra a outras pessoas. Então, é importante você fazer isso e, por que não, também deixar com que este salmo, esta palavra de Deus, alcance outros corações. Então, você é um instrumento de Deus nesse momento ao compartilhar. Então, clique aí, não custa nada, você clica e deixa aí também para que outras pessoas lhe assistam na sua rede social, tá bem? Então, fica aí o incentivo para você também compartilhar esta live neste momento. Eu vou fazer isso agora, como eu disse aqui, na minha rede social, e você faz aí. Também você pode semear ela lá no WhatsApp, copia o link, coloca lá no grupo da sua igreja, sua família, dos seus vizinhos, enfim, quem você tiver, deixa ali para que também, uma vez semeada a palavra, o Espírito Santo faz a obra, certo? Então essa é a nossa missão como igreja do Senhor. Eu quero já começar cumprimentando aí os nossos que estão sempre conosco. Eliane Miller, abraço, Deus abençoe, feliz final de semana. Temos aí a Reginaldo Duarte Miller também chegando, bom dia. Eu estava esperando, né, Reginaldo? Que Deus abençoe você. Também com o Rodolfo aí que sempre estão conosco em cada manhã de sábado estudando aí. Hoje, então, como eu disse, é o Salmo 85. Este salmo fala sobre prosperidade e justiça, é o título que a NTLH nos dá. Mas lembremos mais uma vez, é um salmo, a poesia hebraica, cantado pelos israelitas, especialmente quando estavam passando por, não somente por tribulações, mas hoje na volta do cativeiro babilônico, tá bem? Então fica aí e a gente vai começar o nosso estudo. Quero aí mais uma vez, lembrando, Café Teológico, a gente está aqui acompanhado de um bom café, café de qualidade, café especial, Frutinesso Café, faça seu pedido, está chegando uma nova remessa aí, com uma nova embalagem, um produto muito especial chegando aí. Também na torra média, café arábica 100% lá do produtor rural para você. Eu estou aqui tomando este que sempre vem lá das Montanhas Capixabas para você e a gente entrega também. Caso você queira, não esqueça que esse é um trabalho missionário que a gente faz ao adquirir este café, você também estará destinando 10% para a missão em prol da igreja, especialmente o Portas Abertas. Para quem não conhece, digita lá que a gente vai mostrar para você. Portas Abertas é uma instituição internacional em prol da igreja perseguida. Então, você sabe que a igreja é um corpo, tendo irmãos lá do outro lado do mundo que está sofrendo, nós precisamos juntar forças, orar e colaborar para que isso também tenha recursos, ajuda humanitária para também abrigar, socorrer e defender os direitos daqueles nossos irmãos, certo? Então, tomando café você vai estar auxiliando grandemente esse trabalho, ok? E lembro mais uma vez também da nossa revista, a revista Pense Nisso.
chegou aí a 37ª edição, que fala sobre guerras, sinal dos tempos, é o tema de capa aí. Sobre esse tema, a edição vai estar abordando em cada artigo também falando de uma forma bem aprofundada das profecias bíblicas, o que tem a ver, até onde a gente pode crer e saber que é um sinal dos tempos, enfim. Nós não estamos aqui querendo determinar a data da volta de Jesus, mas a gente precisa também se preparar e preparar os nossos para a segunda vinda de Jesus. Então, fica aí um incentivo para você também ter e acompanhar sempre os nossos estudos. pensenistteologica.com, você pode adquirir por lá, ou no WhatsApp 53999014822. Quem ainda não assinou, assine, tá muito especial esta edição, ok? Tá muito especial mesmo, e você já sabe tantos trabalhos a gente faz através da assinatura de missão, tanto aqui na rádio, na revista, no website, trabalho de capelania, Missão Encruzilhada do Sul e tantas outras coisas que você pode nos seguir no Instagram, no Facebook, no YouTube e acompanhe também os trabalhos que são feitos por lá. Tá certo? Então vamos lá, falta você compartilhar e deixar seu comentário, é muito importante também para o seu crescimento e, por que não, fazer com que o algoritmo entenda que essa é um conteúdo importante. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, deixando comentário, curtida, enfim, e até mesmo compartilhando, obviamente. Darli Pribe chegando aí, bom dia, estou assistindo, bom final de semana. Para você também, Darli, Deus abençoe. Então vamos lá no Salmo de número 85, é uma súplica do povo que estava em situação difícil. Os israelitas oram a Deus pedindo que Deus o ajude, como tem feito no passado. Talvez o salmista esteja falando sobre tempos difíceis pelos quais o povo passou depois de voltar do cativeiro babilônico. E este é o pano de fundo que temos aí do Salmo. A misericórdia de Deus demonstrada no passado é um apelo a Deus para que salve o povo mais uma vez, uma resposta favorável da parte de Deus. Então vamos entrar no Salmo de número 85, abra sua Bíblia, senta aí, é muito importante você fazer isso também. Lilian Duarte, está conosco, abraço, Deus abençoe, bom dia. Salmo 85 diz assim, é o canto do grupo de Corá, e eles clamavam nessa súplica, dizendo, ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Veja que aqui tem uma afirmação daquilo que Deus já tinha feito. Deus sempre é aquele que cumpre as suas promessas, fazendo aquilo que prometeu. Prosperaste outra vez. Às vezes a gente tem a palavra prosperidade de uma forma muito, até mesmo materialista. Perceba que a Bíblia, quando fala de prosperidade ou abundância, não é simplesmente ter recursos financeiros assim que você possa esbanjar. Prosperidade é saber que tudo está dentro dos conformes, ou seja, você não tem falta de nada, mas também não tem abundância ao ponto de jogar fora. Esse é o sentido. Ter prosperidade é você ter saúde, ter uma casa, ter aquilo que você precisa das necessidades diárias. E isso a gente poderia ligar com aquilo que Jesus disse, nos ensina a orar, lá na oração do Pai Nosso, quando ele diz assim, o pão nosso cada dia nos dá hoje. Aí Lutero, ele até vai explicar isso, dizendo assim, o que você precisa para hoje? Aí Lutero explica, comida, bebida, calçados, casa, lar, campos, gados, consorte fiel, enfim. Isso está numa vida próspera. O que você precisa para hoje? O que você precisa para sobreviver hoje? Viver bem, sem ter falta e nem esbanjar. Você vai ter vida próspera. Então, nesse sentido, muitos de nós temos vida próspera. Nós não temos, assim, faltando nada hoje. Você não está passando frio, você não está com fome, você tem um lugar para se abrigar, você tem um lugar para dormir, isso é prosperidade. Porque quando os israelitas eles estavam no cativeiro, eles não tinham muitas vezes lugar para dormir, não tinha alimentação adequada, eles precisavam fazer trabalhos forçados, e isso era o martírio que eles enfrentaram muitas vezes, e isso eles oravam nesse salmo para que Deus os fizesse prosperar outra vez. Então, o versículo 2 diz o quê? Uma afirmação de novo. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para as nossas maldades. Então, cumprimento da promessa de Deus, que Deus cumpre
aquilo que prometeu. Ele perdoa os seus pecados de acordo com o verdadeiro arrependimento de cada um. E não olhaste para as nossas maldades. E isso acontece na vida do povo de Deus ainda hoje. Toda vez que nós confessamos nossos pecados, Deus tem o pronto atendimento de perdão para nos dar. Isso nos faz, mais uma vez, louvá-lo por tudo aquilo que ele fez e continua fazendo. Ele nos perdoa e não nos retribui conforme as nossas maldades. E isso é magnífico, ao ponto de sabermos que nós temos um Deus que sempre continua derramando a sua misericórdia sobre nós, ainda nos concedendo prosperidade, mesmo nós sendo tão pecadores e rebeldes. Abraço para Edi Krause Schwartz, está conosco. Bom dia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela coloca isso aí, Salmo 23. Né? O Salmo 85, você que está chegando agora, bom dia para você. Vânio Martins, chegando aí, bom dia para vocês. Salmo 85, falando sobre prosperidade e justiça, aquilo que Deus faz, porque Ele é um Deus justo, um Deus que ama e que é próspero em tudo aquilo que faz. No sentido de que o povo, quando eles estavam voltando do cativeiro babilônico, eles cantavam isso. E eles cantavam porque Deus tantas vezes já tinha os libertado da opressão. Ele segue dizendo que acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Você sabe que Deus, em certos momentos, ele mostra que está irado com o seu povo. Mas aqui você veja que ele acalmou o seu coração e não mostraste a sua ira, porque de fato, uma vez que nós temos Jesus, nós não conhecemos a ira de Deus. Porque a ira de Deus, ela fora lançada sobre o seu Filho, quando ele pega todos os nossos pecados e os crava na cruz. Lá está a ira de Deus, ao ponto de Deus abandonar o seu Filho, virar o rosto para o seu Filho. E nós então não conhecemos a ira de Deus, nós conhecemos o seu amor, a sua justiça, a sua bondade. E isso, de novo, é motivo pelo qual nós podemos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é e faz na vida dos seus filhos. O Salmo 85, ele segue dizendo, olha só, versículo 4. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Esse era o clamor, então, só para vocês contextualizarem, o Salmo 85, ele fala, então, depois que o povo passou pelo cativeiro babilônico, eles voltavam, cantavam esses hinos, de certa forma é uma súplica, uma oração, para que Deus os restaurasse e fizesse os prósperos de novo. E tudo indica, né, que Deus assim o fez, ele cumpriu com a sua promessa e ouviu o clamor do seu povo, mediante aquilo que o próprio Salmo está dizendo, que Deus os fez prosperar de novo. Veja que aqui tem algumas perguntas retóricas, dizendo assim, versículo 5 do Salmo 85. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? E duas perguntas, porque de fato eles entendiam que a ira de Deus estava sobre eles quando eles se rebelavam, adoravam outros deuses e muitas vezes eram oprimidos por povos estrangeiros, povos que os dominavam, que os faziam até mesmo escravos. E isso ali era uma comprovação que Deus estava irado com eles. E aí essa pergunta, versículo 6, dá-nos força novamente e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o seu povo, para nós que somos fiéis. Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Aqui nesse versículo 8, veja como é que é dito isso aí. Talvez um paralelo, dizendo assim, os caminhos de loucura, o pecado, o egoísmo, o materialismo, desobediência à vontade de Deus, era o que estava acontecendo entre o povo. Então, esses são os caminhos de loucura, que hoje ainda você sabe que existe também entre o povo de Deus. Mas um detalhe interessante diz assim, o amor e a felicidade, a gente vai chegar lá no versículo 10. Eu leio aqui o texto e já vou dar a explicação para você. O versículo 9 diz assim, na verdade Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. Ou seja, o sinônimo da palavra Deus, daquilo que Ele é salvação. Ele está pronto para fazer porque Ele é
nossa salvação, a nossa justiça, a qual nós sempre não podemos nos agarrar. Versículo 10, o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. E nesse versículo 10, olha só, amor e felicidade, justiça e paz, que é mencionado, as 4 qualidades aqui mencionadas podem ser entendidas assim. Olha que interessante. O amor de Deus corresponde à felicidade das pessoas. A justiça que as pessoas praticam é recompensada pela paz divina. E aí a gente começa a entender aonde começa todas as coisas, no coração de Deus. Aquilo que ele faz, olha, o amor de Deus, por aquilo que ele é, por aquilo que ele é nossa justiça, nossa salvação, e traz abundância para o seu povo, faz com que, mais uma vez, nós entendamos o que? A partir disso, nós produzimos os respectivos frutos, assim como Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, assim também como Gálatas vai dizer que os frutos do Espírito são amor, bondade, longanimidade, ou seja, aquele que tem o Espírito de Deus, ele produz o quê? Isso faz-nos entender aquilo que temos aqui. As qualidades mencionadas aqui podem ser entendidas assim: o amor de Deus, ou seja, começou no coração de Deus, corresponde em nós fidelidade por esse Deus que é amor. E, consequentemente, essa fidelidade que nós respondemos ao amor de Deus, ela resulta em justiça entre nós. Nós praticamos a justiça porque Deus nos ama e também nós somos recompensados com paz. Ou seja, temos uma consequência dessa vida, poderíamos aqui chamar de uma vida santificada. Viver em paz é porque nós somos justos e porque nós temos um Deus que é amoroso e fiel a nós, que nos ama, que nos perdoa. Então, por isso que ele diz, o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, ou seja, haverá harmonia desses sentimentos, porque no fundo, Deus é amor. E isso faz toda a diferença na vida. Eu poderia aqui fazer um link com o segundo artigo do Credo, que diz assim que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. O que o segundo artigo ele nos faz lembrar? Que se Deus nos amou tanto ao ponto de enviar o seu Filho e nos salva, isso deva ser assim a força motriz ou motivacional para você ser justo, ser também fiel a Deus e amá-lo de todo o coração. Então não pense assim que Deus fará coisas boas para nós porque nós somos bons. Mas aí você vê que vem tudo de cima para baixo. Nós somos o que somos e fazemos o que fazemos porque Deus é amor. Ah, mas eu continuo nos meus pecados. Talvez você não tenha entendido ainda o que Deus é. Amor para com você, mesmo você sendo assim. Isso resulta em uma mudança de vida. É o que a graça faz no nosso coração. E aí a gente pega de novo o texto que diz lá de Romanos, aliás, segundo aos Coríntios vai dizer, Paulo diz assim que o amor de Cristo nos constrange, ou seja, ele nos move, ele não nos deixa ficar parado, não nos deixa ficar inquieto ali. O que a gente tem? A gente tem que este amor que Deus tem por nós, ao enviar Jesus para ser o nosso Salvador, faz com que nós podemos viver em paz, viver sob a justiça e ser fiel porque Ele nos ama. E era isso que os israelitas tinham em seu coração, porque Deus é amor, porque Deus é fiel, nós podemos também viver sob a paz e a justiça. O versículo 11 diz assim, a fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará do céu. Aqui você vê que tem um resultado daquilo que Deus é. E continua dizendo, a fidelidade das pessoas brotará da terra. Eles serão fiéis a Deus porque Deus primeiro os salvou. Ele os fez prósperos. Ele fez com que eles se reerguessem de novo naquela terra que estava devastada pelos povos inimigos. Versículo 12, o Senhor Deus nos dará o que é bom. E a nossa terra produzirá as suas colheitas. Então, uma terra que produz colheitas, resumindo, é aquilo que a gente iniciou falando, é uma terra próspera. Então, não está falando aqui em quantidade, está falando aqui em produzir. Você
simplesmente produzir. E eu volto a dizer aquilo que a gente iniciou falando, prosperidade não é ter assim para esbanjar, prosperidade é ter aquilo que a gente precisa para hoje. Então, a Bíblia também diz no outro salmo que vai dizer assim que eu nunca vi um justo mendigar o pão. E aquilo que a gente precisa para hoje, para sobreviver, nós temos, porque Deus continua nos dando vida próspera. E às vezes a gente confunde prosperidade nesse mundo materialista, achando que a gente tem que ter tudo que a gente quer. Mas nem tudo que a gente quer é necessário para hoje. Então, veja que a visão bíblica de prosperidade ela é um pouco diferente. Estamos aí com o nosso café teológico, Salmo 85. Luciane Leitzweg, bom dia, Deus abençoe, bom final de semana para ti também. Estamos sendo conosco, não esqueça de compartilhar esse café teológico, é muito importante que você assim também o faça. Nós vamos encerrando então com o versículo 12 e 13, que vai dizer assim: o Senhor Deus nos dará o que é bom e a nossa terra produzirá as suas colheitas. Então, aquilo que a gente precisa. A justiça irá diante do Senhor e preparará o caminho para ele. Que justiça é essa? É saber que Deus continua cuidando dos seus, sendo justo. E qual era a justiça que o povo aqui tinha enfrentado? De saber que os seus inimigos foram derrotados, eles podiam voltar para a sua terra e poder viver lá. E como eu disse antes, se reerguer em meio talvez a terra devastada que estava Israel, o próprio Jerusalém ali. Então, este é um belo clamor também, é sempre nós fazermos. Talvez você pense assim, mas não tenho enfrentado dias difíceis, ou não tenho tido escassez de nada. Mas os salmos, eles sempre nos fazem refletir de que o Senhor, ele continua sendo bom e faz com que nós tenhamos aquilo que precisamos para hoje. E por isso que ele pode ser lido, ele pode ser cantado. E não pense assim que o salmo foi escrito por um povo, por uma certa ocasião, e hoje não tem valia para nós hoje. É uma palavra de Deus, ela sempre tem algo a nos dizer, nos ensinar e nos fazer reconhecer, primeiro, que Deus é um Deus justo, mas também é um Deus amoroso. Que todo aquele que volta a Ele e pede o seu perdão, Deus tem pronto atendimento e ajuda para o seu povo. E esta ajuda, muitas vezes, ela é expressa com prosperidade, no sentido bíblico. Prosperidade é ter aquilo que a gente precisa para hoje, para sobreviver hoje. Ter a paz, ter a saúde, ter um leito para dormir, ter uma casa, ter alimento todos os dias. Isso é vida próspera. Esse é o sentido bíblico, porque a gente só vai dar valor nessas pequenas coisas do dia a dia quando nós não as temos mais. E os israelitas sabiam disso muito bem. Eles não tinham aquilo que gostariam de ter, talvez assim o necessário para viver mais um dia, e eles deram valor a isso quando perderam. E ao voltarem, eles cantavam então: ó Senhor Deus, tu tens sido bom para a tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez. E isso faz nos lembrar de novo que muitas vezes eles caíam, levantavam, eram oprimidos, mas Deus os reerguia de novo. Ao ponto de a nação de Israel estar até hoje aí entre nós, passado por tantas tribulações, guerras, dominação, opressão, ainda estão conosco. Porque Deus é um Deus que cuida de seu povo. Quando estão no fundo do poço, Ele os traz de volta, Ele os reergue, porque Ele é amor. E esse amor nos faz também continuarmos firmes sobre a sua justiça, sobre a sua paz, porque nós temos um Deus que nos ama apesar daquilo que nós somos. E por isso que Ele vai dizer assim, olha, dá-nos força novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Talvez hoje eu esteja aqui pregando para alguém que esteja se sentindo fraco, achando que Deus o abandonou, mas leia esse salmo, repita, e por que não memorize esse salmo e faça dele a sua oração, para que também você sinta o amor de Deus, a fidelidade lhe abraçando, e que você possa viver em justiça e em paz, porque Deus te ama do jeito que você é. E ao mesmo tempo, Ele quer sempre ter essa comunhão de sabermos que porque Ele é amor, nós também tornamos o seu povo, que procuramos ser fiéis.
Então este é o Salmo 85, mais um estudo de hoje, Salmo 85, versículos 1 a 13. Eu quero lembrar você que chegou agora no finalzinho, você pode ao terminar essa live voltar e reassistir, ouvir de novo. E lance esta palavra a outras pessoas ao compartilhar também. Abraço para o Arnaldo Schroeder, que está conosco, Deus abençoe. Temos aí mais uma vez esse estudo então para você. Quem nos assiste posteriormente, graça e paz, continue sempre conosco. Também nossa web rádio 24 horas no ar com música, mensagens, estudos, podcasts, cultos, jornalismo, aí para você no aplicativo ou no site pensenisso.webradiosite.com. Baixe, é gratuito, você pode ter lá no seu celular, seu Smart TV, seu tablet, notebook ou até mesmo iPhone para você, tá bem? Bom dia a todos, Flora Henke está conosco também, desejando aí um bom dia para você. Não deixe de compartilhar e todos vocês que estão assistindo posteriormente, deixa aí o comentário, que é muito importante. Eu encerro aqui convidando você mais uma vez para a nossa revista que está chegando aí, a 37ª edição. Quem já é assinante, muito obrigado por sua assinatura. Você que ainda não é, assine, colabore com os trabalhos de missão da igreja e que a gente faz com tanta alegria, com tantas pessoas que estamos alcançando. A nossa web rádio, a gente mais uma vez, aqui a gente tem a alegria de informar para vocês que estão sempre junto conosco. Aqui a nossa web rádio está com 224.996 ouvintes passaram por aí já ao longo desses 6 anos. Então, é muita bênção, tá bem? Que Deus possa sempre fazer com que a palavra dele frutifique no nosso coração e de todo aquele que a ouve. Deus abençoe sua vida. Abraço a todos, muito bom, obrigada. Reginaldo dizendo aí, abraço para você, Reginaldo. Todos vocês, um feliz e abençoado final de semana. Nos vemos por aí. Deus abençoe a todos.